se alegrar. Chegou a melhor parte, a parte que nós recebemos um alimento proveniente do nosso Pai. O Pai preparou para nós, especialmente para você essa noite. Amém? Amém. Mas antes de começar, eu preciso fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer uma pergunta. E aí, pastor, como é que está se sentindo? Amém. Mas a gente tem que. É uma responsabilidade. Com certeza. Mas antes eu queria glorificar pela vida, a vida do pastor Williams. Né? Deus prepara tudo para o momento certo. Amém. Me parece que demorou um bocadinho, né? Mas o momento certo chegou. É para esse tipo de momento e para algo maior, eu creio que Deus me preparou o nosso pastor. E a gente tem a igreja tem a tranquilidade de saber. Nosso pastor está no férias do titular, mas está aqui, o segundo titular. E a igreja vai continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a unção que tem lá também tem aqui. O verdadeiro pegou a mas louvado Deus pela vida do nosso pastor, que Deus o abençoe. Vamos estar orando. Vamos estar orando, louvando, mesmo que estão lá. Vamos estar orando pela vida do pastor e vamos sancionar na mão, porque vamos estar aqui com a incumbência de ser a liderança da igreja. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. E Júlio quer falar o seu tema. Júlio? Quer tratar de um tema aí? Ele disse que eu teria preocupação, mas eu não tenho falado nada. Aí você vai começar com o seu no final do E um aviso antes de começar. Um aviso antes de começar. Seu Clebinho e seu Davi, quero falar com o corredor no final. Também? Mas não é nada de mim, né? Coisa boa, bem? Glórias a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que trata da parábola do bom samaritano. E queria deixar de dizer, pastor, se eu precisar da igreja, a igreja está aqui. Se eu precisar da gente, a gente está aqui. Mas afinal de contas, temos que ser um só corpo, viu? Aleluia, glórias a Deus. Lucas 10, a partir do versículo 25. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E esse se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, você falando com Jesus, certo? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, o doutor da lei respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, porém, o fariseu, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de longe. E de igual modo também passava um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou também de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se
tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Amém? Amém. Aleluia, que texto tremendo, texto lindo. Glória a Deus. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Vamos lá. Texto bem famoso, acho que até recentemente aquele foi o pastor Vanderlei que ensinou aqui, falando do samaritano. E a gente vai destrinchar um pouco esse texto. Eu lendo, quando Deus tocou no meu coração para falar sobre ele, eu lendo, me chamou a atenção algumas pequenas palavras de alguns versículos. E eu comecei a estudar sobre isso. E vou tentar passar para a igreja aquilo que eu senti do Espírito Santo de Deus sobre o tema. No verso 25, aleluia, o primeiro versículo que a gente leu, uma coisa que chama a nossa atenção é que quem foi indagar a Jesus foi alguém aqui na Bíblia que Lucas o chamou de doutor da lei. O que seria um doutor da lei? Doutor da lei eram os judeus, que eram aqueles que estudavam a lei. Mas qual lei? A lei de Deus. A lei do Antigo Testamento. Naquela época que Jesus existiu no Antigo Testamento. Eram pessoas que eram religiosos, judeus de Israel, e que eram responsáveis por estudar a lei e repassar ao povo. Eles interpretavam a lei e ensinavam ao povo conforme a interpretação que eles davam. A leitura da Bíblia Sagrada da época. Aleluia. Então nós temos aí fariseus, escribas, especialmente os escribas, que eram pessoas letradas na lei, que era a Bíblia, como mais uma vez repito, e eram chamados de doutores da lei. E o termo doutor é interessante, porque hoje em dia se usa muito essa questão do doutor, se usou largamente, depois se expandiu para mais profissões, mas se usar a questão do doutor para quem trabalha na área da advocacia. Por quê? Porque teoricamente é aquele que estuda as leis. Então a associação é a mesma. Os fariseus e os escribas que estudavam a lei, que eram responsáveis por interpretar a lei e passar ao povo, eram chamados de doutor da lei, por isso, por ser estudioso da lei, que é que se resumia a Bíblia, e hoje se utiliza para a questão de advogados, juízes, porque se leem, estudam, interpretam e aplicam as leis do local onde vivem. Aqui no nosso caso nós temos Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e entre tantas outras leis que existem no nosso país. Por isso que se chama doutor da lei. Aleluia. Só que esses doutores da lei têm essa responsabilidade de interpretar e ensinar o povo conforme a sua interpretação. Só que eles impunham ao povo um fardo, uma interpretação que era extremamente pesada, onde o homem, aquele que recebia aquele ensinamento, não conseguia colocar na prática, e muitas vezes colocava para baixo porque se via como alguém que não conseguia cumprir os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, que era o Deus do seu povo, o Deus de Israel. Só que na contramão, esses doutores da lei, que se vangloriavam por ter o conhecimento da palavra de Deus, passavam um fardo pesado ao povo, mas eles próprios não praticavam. Só que eles não praticavam o quê? As escuras, escondidos. À frente do povo eles apareciam sempre vestidos, com uma boa eloquência, com uma boa palavra. E o quem olhava aquele homem pensava que esse é o verdadeiro homem de Deus. Por quê? Se veste bem era algo muito valorizado na época, ele falava bem e conhecia da lei de Deus. Então, o povo que estava ouvindo, faz de conta que somos a igreja assim. Ficava alguém aqui no doutor da lei, ensinando a lei, e o povo estava aí ouvindo. Aquele que estava sentado olhava para cima e pensava que estava vendo alguém realmente santo. Alguém realmente grande temente a Deus. Que na verdade não é. Uma outra parte que me chamou a atenção no versículo 25 é que a palavra de Deus diz que esse doutor da lei, ele foi falar com Jesus, e a Bíblia usa a palavra tentando. Tentando vem de tentação. Qual era o objetivo dele? E eu fui estudar o significado da palavra tentando no versículo, sua etimologia, e significa instigar. É instigar, não é provocar. Ele estava querendo provocar, instigar Jesus para o quê? Para ver se Jesus daria um ensinamento fora daquele que estava escrito no Pentateuco, das Escrituras Sagradas, dos profetas.
Não. O que ele queria fazer, ele queria induzir Jesus a errar, a pecar, a falar algo contrário às escrituras sagradas, e eles teriam ali um motivo para poder o quê? Penalizar Jesus. E o interessante é que eu estudando sobre o significado, tentando também do latim, significa induzir ao mel. Induzir ao mel. Puxa, é que tem uma coisa para outra. Agora mistura aí a religião com a culinária. Induzir ao mel. Mas é uma expressão extremamente interessante que abre ainda mais nosso entendimento sobre o que está acontecendo nesse momento. Como eu falei, já tentando fazer com que Jesus errasse, caísse, tropeçasse. É algo que parecia ser bom, porque estava perguntando, obter o conhecimento para herdar a vida eterna. Mas por trás, a intenção dele é uma intenção má. E acontece aqui, ele estava querendo induzir levar o mel. O mel é uma substância extremamente saborosa, doce. Quem não gosta de pegar um melzinho assim, né? Quem não gosta de doce? Tem gente aqui, eu sei que gosta muito de doce. Não vou dizer minha não, mas depois eu não entrego. Mas um pouco gosta de doce. Imagina você pegar uma colherzinha de mel, passar uma alice, comer. É extremamente delicioso, não? Só que esquece que você, onde tem mel, na natureza, há um grande risco de ter o quê? Abelhas. E a picada da abelha, eu só levei uma picada, de uma só abelha uma vez. Estava em casa lá pintando o pé, do nada apareceu uma abelha, picou o dedão do meu pé. Irmão, eu vou dizer mais pra você, eu fui no céu. Que dor! Uma picada só. Eu fiquei imaginando a pessoa que é atacada por um enxame de abelha. Quanto sofrimento deve ser. Então, por isso que usa essa interpretação induzir ao mel. Parece que você está levando a pessoa a algo que é bom, mas por trás há uma armadilha e há um grande perigo. Então a ideia desse fariseu aqui era fazer Jesus errar. Só que Jesus era sábio. Aleluia. E quando ele me perguntou qual era a área que aquela pessoa que estava conversando com Jesus possuía, teoricamente, mais conhecimento. Qual era a área que ele possuía mais conhecimento? As leis. As leis, e na época eram as leis de quem? De Deus. Então Jesus foi aonde? Aonde ele conhece. Você quer debater comigo? Então vamos debater na sua área de conhecimento. Jesus perguntou para ele, em vez de Jesus responder, Jesus replicou com uma outra pergunta. O que é que a lei diz? Ele pergunta a Jesus, o que é que eu preciso fazer bem para o céu? Aí Jesus disse, o que é que a lei diz? Você não conhece a lei? Você não é estudioso da lei? Não é você que ensina a lei ao povo? Diga o que é que a lei diz. E uma coisa eles não vão pegar. Eles conheciam a lei. De trás para frente, feito para trás, porque eles realmente estudavam a literatura sagrada de Deus. Os doutores da lei não conheciam a lei, de trás para frente. Tem um irmão meu ali que está com uma filha fazendo faculdade e diz que quer que ela aprenda um artigo da lei, né, gente? Daqui para terminar o curso, você quer que ele aprenda um artigo da lei. Esse povo conhecia a lei, então se você se perguntasse de qualquer versículo, que não havia essa divisão na época, mas de qualquer trecho da Escritura Sagrada, ele saberia dizer a você. E ele prontamente respondeu a Jesus. E respondeu, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus bem conhecia esse texto. E Jesus também conhecia a Escritura Sagrada. Tanto é que lá em Mateus capítulo 22, nos versículos 37 ao 40, ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Quando foi que Jesus deu essa resposta? Quando outros fariseus indagaram a ele, perguntando qual era o grande mandamento. Aí Jesus pegou todos os mandamentos, né, os mandamentos que foi passado por Deus a Abraão, e resumiu em dois, que são os principais e maiores. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele disse, esse é o primeiro e maior. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Veja que interessante, como Jesus tem uma roupagem diferente nessa interpretação. Jesus trouxe do mesmo versículo que se encontram lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levíticos, capítulo 19, 18. Os mesmos dois versículos. Só que ele deu uma ênfase diferente. Ele disse, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Repetir, isso é isso que está na Escritura Sagrada. Só que ele diz, ó, esse é o primeiro mandamento. E o maior, amar a Deus de todas as coisas. Agora o segundo ele diz assim, ó, é semelhante a esse.
O segundo, qual é o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É semelhante ao primeiro. E o que é uma coisa semelhante? São coisas que são iguais. Então, Jesus está dizendo assim, ó, amar o teu próximo é a mesma coisa, tem a mesma importância do que você amar a Deus. Jesus, ele não veio aqui para desfazer a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir as escrituras sagradas. Só que Jesus, ele não veio para cumprir ela pura e simplesmente a sua palavra. Ele veio aqui para excedê-la. E além do que a Bíblia, do que a palavra seca está dizendo, ele veio mostrar que tem que fazer mais. Amém? Uma coisa importante que a gente tem que tirar aqui do versículo, quando Jesus pergunta o que é que está escrito na lei, versículo 26, é que a Bíblia Sagrada é o nosso guia. A Bíblia Sagrada é o nosso condutor. Aquela resposta que você está se perguntando, que você quer saber qual é, como fazer, qual o sentido do mar, qual a direção, está aqui a resposta. A resposta das suas indagações está escrita aqui. Deus deixou para isso, para a gente ler, aprender e saber como nos conduzir, como nos mostrar que caminho tomar. Aqui, ó, o nosso mundo. É por isso que temos que estudar, buscar, aprender cada vez mais. Porque aquilo que precisamos ter conhecimento para superar essa jornada nossa vida na Terra, está tudo aqui. Deus escreveu tudo no Velho Mandamento. E depois ainda mandou o seu filho para mostrar como fazer. Porque o povo não aprendeu só não escutar, não. Teve que mandar o seu filho para praticar. Olha, o que está escrito tem que fazer assim, ó. Foi isso que Jesus fez. Jesus é a encarnação da palavra. Jesus é a palavra viva. Jesus é o cumprimento da palavra. O que foi que Jesus fez? Foi o cumprimento das escrituras. E a lei? Aleluia. Aí no versículo 28 ele diz assim, ó, respondeste bem. Respondeste bem. Ah, que maravilha. Imaginem quando você está passando por uma prova oral. Quem já passou deve fazer concurso. Aí você chega lá, está nervoso, aí vem a pergunta do mestre. E você responde e o mestre chega para você e fez. Muito bem. Respondeste bem. Olha que maravilha. Consegui, chega, a gente eleva a nossa autoestima, a nossa moral. Imagina aquele família naquele momento, quando Jesus respondeste bem. Acho que ele olhou assim, pensa como isso da letra. Só estudo isso, sem mais do que ele. Aí respondeste bem. Só que, como eu falei, conhecer a lei é uma coisa, pôr em prática a lei é outra coisa totalmente diferente. Em Mateus capítulo versículo 24, Jesus diz assim: eu contudo vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Veja que coisa pesada. Conhece a lei. Os fariseus, os escribas conhecem a lei. Nós podemos dizer que conhecemos a Bíblia Sagrada, porque nós temos acesso, nós lemos. Possa ser que você não consiga ler a Bíblia de trás para frente toda, mas você conhece a grande parte da lei, da Bíblia Escritura Sagrada. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem uma responsabilidade maior do que aquele que não conhece a Escritura Sagrada. Jesus está dizendo também esse versículo de Mateus, capítulo versículo 24, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nos é dado muito. Deus nos deu sua palavra. Deus enviou seu filho para morrer pagando por esse mesmo pecado. Deus derramou o Espírito Santo sobre nós para ser nosso guia aqui nesta terra. Deus nos ensina, Deus fala conosco, Deus se revela através do sangue, Deus se revela através da sua palavra, através do seu estudo. Ou seja, nós temos muito. Então, se nós temos muito, nós vamos ser preparados. Vamos. Porque nós conhecemos, nós sabemos como fazer, como proceder. É diferente daquela pessoa que não tem acesso à Bíblia, que não conhece Deus. Quer dizer que ele não é pecador? Não, ele é pecador. Quer dizer que ele não vai ser condenado? Não, ele vai ser condenado. Só que Jesus está dizendo, olha, que o julgamento dele vai ser mais brando do que o nosso. Ele vai ser condenado. Veja que responsabilidade nós temos. Veja a responsabilidade daqueles fariseus, que eram as pessoas separadas para justamente isso, aprender a palavra de Deus e ensinar ao seu povo. E eles estavam ensinando de uma forma errônea, entregando ao povo um fato que nem eles próprios conseguiam suportar.
Nós temos um conhecimento de tudo. Então, atenção, cuidado. Nós temos a responsabilidade, uma responsabilidade maior, muito maior do que daqueles que não conhecem a palavra de Deus. É por isso, e isso é prático, isso é claro na vida do crente aqui neste mundo que nós vivemos. Sabe onde a gente encontra essas coisas? Erra um crente e erra uma pessoa do mundo na mesma coisa. Vai uma pessoa do mundo falar um palavrão. Qual é a repercussão? Quase nenhuma, vamos ser sinceros. Quase nenhuma hoje em dia. Tudo normal. Agora, vai um crente. Está lá um palavrão, palavrão. Não, crente, ele falou, quem crente é esse? Você é um crente do Paulo. Mas diz que é crente. É ou não é, irmão? O que é isso? Alguém não é dado, não é cobrado. Não é cobrado. Sabe por quê? Porque a gente não está levando só o nosso nome, não. A gente está levando o nome de Jesus. A partir do momento que a gente diz que nós somos cristãos, nós temos a responsabilidade de zelar. Não é pelo meu nome, pelo teu nome, não é pelo nome de Jesus. Porque todos os nossos atos vão respingar nele. Porque o que o inimigo quer é isso. O crente? Olha o que ele está fazendo. Cadê o crente para ajudar? Passa uma pessoa no estado de embriaguez, por exemplo, como sabe. A pessoa não começa a sugar. Aí o que é que se espera do crente? Ele estende a mão. Aí o que é que ele faz? Vai ver o sacerdote e o levita. Passa de luz. Aí vai puxar. A igreja está assim, o povo da igreja está assim. Mas eu acho que ainda melhor que ele, porque pelo menos ele devia a cachaça dele. Irmão, a realidade é essa, é dura, mas precisa ser ensinado, porque Deus vai cobrar isso de mim e de você. Deus vai cobrar isso de mim e de você. Aí, completando o versículo 28, Jesus diz assim: ó, faze isso e viverás. Pronto. Ele não perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus veio com uma outra pergunta de a resposta do que você precisa estar na lei, aqui. Aí ele respondeu porque ele conhecia a escritura. Aí Jesus agora tem uma tábua sem mão. Pronto, tu já sabes. Agora o que é que tu precisa fazer? Fazer isso na prática. Viver aquilo que você tem de conhecimento teórico. Eu sou formado em engenharia, acho que a grande maioria da igreja sabe. Mas eu sou engenheiro, sou um diploma. Eu nunca trabalhei na área, apenas num estágio de 6 meses. No próprio trabalho que eu era concursado, trabalhava, tinha escala, quando eu estava fora da escala, o estágio lá no setor, para poder cumprir minha carga horária. Eu sou engenheiro, só que eu ia. De prática, não tenho nada. Se você me colocar dentro de uma subestação hoje, eu não vou saber fazer nada. Mas eu ainda tenho algumas coisas na memória teóricas, de cálculo, de impedância, de capacidade, de potência. Mas na prática, nada. Se você entrar lá dentro, é capaz de dar um circuito e quebrar tudo, porque fica um bocado de gente se cuide por aí. É a mesma coisa do crente que lê a palavra, mas não pratica. De que adianta? É igual a palavra de Deus ensina: a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Algo que é muito serve para alguma coisa. Não serve para nada. Nada. Aí Jesus disse: pronto, vai agora e faz. Só que os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Aí ele não ficou conformado, o que foi que ele fez? Veio com outra pergunta para Jesus, para querer trazer Jesus errado novamente. Aí disse: Senhor, mas e quem é meu próximo para você? Ele fez: quem é meu próximo? Aí é a grande pergunta desta noite: quem é o meu próximo? Se Jesus perguntasse amanhã para você, finja que a gente está aqui na sua frente e vai lhe fazer uma pergunta para você ser aprovado ou não. A prova para a aprovação celestial. Acertou é 10, passa a volta para a viagem comprada. Errou é 0, está reprovado, o elevador poderia até ir para baixo. Perigoso. Aí Jesus pergunta para você: quem é o teu próximo? O que é que você responderia ao mestre dessa noite? Difícil, hein? É todos nós, mas ali que somos todos.
Todos aqui é o nosso próximo. Não, gostei, tem que interagir. Todo mundo concorda com ela? Que nosso próximo somos nós aqui. Igreja, um só corpo, não, então temos que cuidar um do outro. Maravilha, né? É isso? Alguém dá mais? Alguém quer pegar a passagem? O céu não é. Não só aqui da igreja. Não só aqui da igreja. Não. Todo mundo. Melhorou. Não dá. Meia passagem para uma, meia passagem para outra. A metade dominando. A outra metade é para Jesus. Mas vejam bem. Quem é o nosso próximo? E o interessante é que no versículo 29, antes do fariseu vir com essa segunda pergunta, a Bíblia diz que ele estava querendo se justificar. O que leva alguém a se justificar? É porque fez alguma coisa errada, não? Se você não fez nada, você não precisa se justificar. Justificar de quê? Se você está se justificando, é porque algo você fez anteriormente. E Jesus não apontou nada dentro dele, nenhuma acusação para aquele homem. Ele totalmente queria se justificar para Jesus. Aí disse: você quem é meu próximo? A gente leva a ver o quê? Que esse homem fez alguma coisa que ele sabe que está em discordância com a lei de Deus. Ele estava querendo se justificar, mas vai para ver se Jesus dá um jeitinho dele, né? Não, isso aí a gente deixa passar. E ele foi se justificar. Justificar no latim é tornar justo. Aleluia. E significa, justo significa respeitar a lei, as regras e a justiça. Ele queria se tornar justo. E o que é ser justo? É respeitar a lei, as regras e a justiça. Atenção, igreja, presta atenção, isso é importante. A Bíblia diz, vou repetir. Você está aí, Marinha? Quieta. A Bíblia diz que ele foi se justificar. Justificar é querer se tornar justo. E justo significa respeitar a lei, as regras e a justiça. Ele queria mostrar que estava respeitando a lei, as regras e a justiça. Então o que ele estava querendo buscar dizer? Olha, eu cumpro o que a Escritura está dizendo, como o meu próximo. Agora quem é meu próximo? Mateus 5:20. Olha como Jesus veio para cumprir a lei, mas veio para exceder, fazer a marcha. Porque vos digo que se a vossa justiça, ele não queria mostrar que era justo, que ele cumpria a lei, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está vendo que Jesus veio mostrar que ele veio cumprir a lei, mas ele não veio simplesmente cumprir a lei, ele veio fazer a parte. Quem era a lei na época? Quem interpretava a lei? Quem ensinava a lei? Os escribas e fariseus. Se a tua justiça não for acima da dos escribas e fariseus, não entrarei no céu. Essa frase foi a frase que deu a abertura do Sermão do Monte, aquela sequência de atos que Jesus explicou. Olha, se alguém não sabe da tua face direita, da esquerda. Se alguém quer roubar a tua também. Todos aqueles trechos que eu falar, a palavra nos quer para amar o teu próximo e odiar o teu inimigo, pois eu vos digo que é para amar o teu próximo e amar e orar pelo teu inimigo. Ou seja, Jesus vai fazer mais, vai mostrar que a gente precisa fazer acima daquilo que está escrito na lei. Acima. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se a gente fosse levar a lei ao pé da letra, qual é o preço do pecado? Esse pecado é morte. Aí eu pergunto: você pecou? Eu pequei. Então qual seria nosso salário? Morte. Sabe que Jesus fez o quê? Foi a lei da lei. Ele excedeu a lei. Ele se fez carne, feito eu e você, e morreu na cruz do pecado para pagar o preço do meu pecado. Ou seja, ele demonstrando o quê? Amor, bondade, feito foi louvado a pensamento. É por causa disso que aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça. E a gente recebeu de Jesus por isso. Jesus foi acima da lei comigo por você. Então nós temos que ser acima da lei pelo nosso próximo. Mas volta para a pergunta: quem é o meu próximo e quem é o meu próximo? Aleluia.
19, 18 diz assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o texto original, os ensinamentos de Deus, a ordenança de Deus. Aí Deus diz assim, ó: cadê ele? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Filhos do teu povo. Ou seja, é só os deles, os seus. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele doutor da lei, quando indagou a Jesus, perguntando quem era o próximo dele, ele queria ver se Jesus iria limitar o próximo, conforme a leitura do versículo lá do Levíticos, dizendo: os filhos do teu povo. A minha sozinha seria quem? Os seus. Aí a gente entraria naquela resposta que nossa irmã deu: quem é o teu próximo? A gente aqui. Aí seria o só nós da igreja. Só o resto. Porque pela leitura do versículo do Antigo Testamento, dá essa interpretação. A interpretação está correta. Só que Jesus não veio para interpretar simplesmente. Jesus veio para ir além. Aí Jesus vem e traz uma parábola. O mestre, na sua sabedoria, ele adorava utilizar a palavra. Ele disse: olha, vinha um certo homem descendo de Jerusalém, certo? Ele estava indo para Jericó. Aí presta atenção, ele vinha, só diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó: um certo homem. Aqui não diz nacionalidade, aqui não diz idade, aqui não diz raça, cor, não diz nada. É um certo homem. Agora, a gente pode, numa interpretação, saindo de Jerusalém para Jericó, a gente pode interpretar que era um comerciante judeu. Ele estava em Jerusalém, que era a cidade sagrada, onde eram feitas as orações, e Jericó era o centro comercial, onde se comercializava, onde o dinheiro circulava. Então a gente pode interpretar, pelo contexto da época, que seria um judeu comerciante. Mas a gente não tem essa certeza, porque a Bíblia só diz que era um certo homem. Não há distinção aqui de nacionalidade, de cor de pele, nem de nada. Nós sabemos que é um homem. Pode saber que é um homem, agora não é. É homem. Ponto. E ele vinha descendo. Jerusalém, por exemplo, provavelmente, a gente pode interpretar que era comerciante, estava trazendo mercadorias com ele, que era algo de valor à época. Veio assaltantes, pegaram pelo caminho, levaram tudo que ele tinha e espancaram. Bateram no homem, porque a Bíblia diz que ele ficou meio morto. Deve ter sido uma surra que ele não levou. Meio morto é um estado de papel crente que você possa trazer mais ou menos como um coma hoje em dia. E aquele não ficou lá no caminho. Aí a palavra de Deus vai dizer: olha, passou um sacerdote e um levita. Aí vem isso. Quem era um sacerdote? Sacerdote era um doutor da lei. Vou cobrar aqui para continuar. Homens que exerciam o sacerdote cuidavam do povo e a sua finalidade era cuidar da casa de Deus. Levitas, provém do povo de Levi, a tribo de Levi, escolheu de Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Ou seja, eram pessoas que trabalhavam diretamente com a obra de Deus. Eram pessoas que tinham conhecimento da Escritura Sagrada. É inimaginável um sacerdote que não conhecia a Bíblia. É inimaginável um levita que tem que produzir canções de adoração a Deus se não conhece a palavra de Deus para poder produzir esses louvores de adoração ao Senhor. Eram pessoas separadas por Deus para exercer papéis importantes na obra do Senhor. Logo, eram doutores da lei. Então Jesus, no exemplo que Deus, na palavra que Deus para responder aquele doutor da lei, usou quem? O próprio. Usou o próprio. Porque Jesus conhecia que ele era da sua intimidade. Sabia que ele não faria aquilo. E disse: olha, eles dois conhecem a palavra de Deus, conhecem a bondade de Deus, conhecem o amor de Deus, os ensinamentos de Deus. Viram o homem lá e passaram de longe. Nem para ver se ele precisava deixar lá, nem para ver se estava vivo. Passaram ao longe. Aí a gente dizendo, depois vinha de viagem, passando pelo caminho, um samaritano. Aí o que é de mais interessante e de mais brilhante na história dessa palavra que Jesus falou? Quem eram os samaritanos? Quem era o povo samaritano? O povo samaritano é um povo que descendeu de Abraão também. Era um povo
dividiram, o reino de Israel se dividiu após o reinado de Salomão. E os samaritanos foram a capital do reino de Israel. Criou-se o reino de Judá, que foi o reino de Judá, era o povo de Deus, continuava adorando exclusivamente a Deus. E o reino de Israel, que tinha os samaritanos, eles criam no Pentateuco, somente no Pentateuco, não criam nas leis dos profetas. Mas eles adoravam outros deuses. Aí é que estava a divergência entre os povos. Porque a questão religiosa na época era algo extremamente grave. É algo tão grave que se reflete no dia de hoje. Afinal de contas, a guerra que estamos presenciando agora entre Israel e Palestina decorre do quê? Decorre disso. É uma coisa perdura até o dia de hoje. Veja a gravidade. Então eram povos que tinham uma rixa, eram povos rivais. Não se falavam, os judeus não falavam o samaritano. Tanto é que quando Jesus falava que a mulher samaritana estava ali pedir água, os seus discípulos ficaram espantados. O mestre falou com o samaritano. Eles estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham entendido que Jesus veio para ir além do que a Escritura fala. Aleluia! Esse era o povo samaritano. Podemos dizer que era o povo, entre aspas, rival. Aí a gente fala, esse samaritano aí, ó, ele passou, olhou para o homem lá, ferido, certo? E surgiu um sentimento dele de íntima compaixão. Coisa linda. Íntima compaixão. Glória a Deus. Vamos lá. Eu botei aqui. E é interessante a gente notar que esse sentimento de íntima compaixão surgiu em Jesus. Foi o ponto de partida para vários milagres que Jesus fez. Vou dar um exemplo. Mateus 14:14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão, olha, o mesmo sentimento, para com ela, curou os seus enfermos. Jesus depois pregou no sermão do monte, ele estava passando, pegou o barco, foi para o barco, só que a multidão ia acompanhando pela areia, e Jesus estava no barco. E ele era aquele povo sedento por ele. Aí Jesus se moveu de íntima compaixão, igual esse samaritano. E fez o quê? Ele foi lá e curou aquele povo. Aleluia. Íntima significa que se encontra no seu interior, muito profundo. É a essência do ser humano, é algo que é próprio de cada ser humano. Só tem lá dentro. E compaixão, aleluia, do latim significa passe, que seria sofrimento compartilhado com alguém, com outra pessoa. Sentimento compartilhado com outra pessoa. Sabe como eu posso descrever compaixão? Empatia. A tão famosa empatia, tão falada nos dias atuais. O que é você ter empatia? É se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. E aí o que é que você faz? Você vai agir como você gostaria que ele o tratasse, se você estivesse naquela situação. Essa íntima compaixão que aquele samaritano sentiu, que Jesus sentiu várias vezes antes de realizar milagre, significa isso. É você estar no lado próximo e agir para com ele como você gostaria que agisse com você. Aleluia. Vamos ler aí Jesus aí, versículo 36. Jesus quase nunca respondeu diretamente, né? Ele sempre vinha com outra pergunta por cima. O doutor Dali fez a primeira pergunta, ele veio com a outra pergunta por cima. O que é que diz a Escritura? Aí ele respondeu, veio com outra pergunta, não quer no próximo. Aí Jesus agora vai responder, depois de voltar para falar com outra pergunta. Vai devolver a bola a ele. Ele pergunta a Jesus quem é o próximo. Jesus contou a história, agora Jesus pergunta ao doutor da lei: para você, qual desses três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem foi o próximo deste homem? Aí agora eu pergunto para a igreja: quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que está necessário. É aquele que precisa que alguém estenda a mão. Esse é o próximo, esse é o próximo. Aí Jesus pergunta: Senhor, como foi que a gente te viu? Se a gente não te viu em nenhum momento, quando foi que o Senhor apareceu para nós? Se a gente não te viu em nenhum momento, aí Jesus diz: olha, lembra quando bateu alguém na sua porta pedindo comida e pedindo bebida e você deu de comer? Esses são os próximos. São aqueles que necessitam. Necessita e você precisa ajudar e compartilhar. E como é que você vai sentir isso? A partir do momento que você entender o que Jesus fez e ter empatia.
exercitar a empatia, se colocar no lugar dele para poder agir como você queria que agisse com você. A palavra de Deus diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja como Deus é tremendo a sua sabedoria. Você vai amar alguém como a você mesmo. Jesus já estava falando da empatia, ó, milhares e milhares e milhares de séculos atrás. David estava falando de empatia, milhares de séculos atrás. E se você for ler para interpretar a palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você vai amar alguém da mesma forma que você ama você mesmo. Aí eu pergunto: se você se ama pouco, você vai amar o próximo como? Se você não está bem, você não vai ser bem com o próximo. Se você não está feliz, você não vai conseguir agir para trazer uma vida de felicidade para o próximo. Nós temos que primeiro cuidar de nós. Sabe por quê? Porque a forma que nós estamos, a forma que nós vamos ser para com o nosso próximo. Veja como Deus é tremendo aqui. Parte de você. Você primeiro precisa se autoavaliar, ter empatia com você mesmo, para depois ajudar ao seu próximo. Amém? Vamos ler Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Todos acharam? Todos que estamos acabando. Tiago 2, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: ó, a fé sem obras para nada se aproveita. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta: a fé pode salvar? E se um irmão ou irmã estiver em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, vocês estão sem roupa e sem comida, e algum de vós me disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? De que adianta você estar dando a paz para o seu irmão, desejando boas coisas a ele, se seu irmão na necessidade e você não supra a necessidade dele? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obras não vale nada. Mas dirá alguém, é quase um fariseu aí, vem outra indagação por cima. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É interessante. A pessoa diz que tem fé. Eu tenho que ter fé, o outro irmão diz que tem fé. Como é que a gente prova que a gente tem fé? Através das nossas obras. Se você tem obras, você não mostra que você tem fé. Agora, se você não tem obras, como é que você vai mostrar que você tem fé? Fica só o dedo na boca. Amém? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Atenção. Também os demônios o creem e estremecem. Mas não é que os demônios creem em Deus e têm medo de Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Isso é obra. Deus pediu seu filho, o filho da promessa. E o que foi que Abraão fez? Deu. Obra. Provou que tem fé. Aleluia. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu as escrituras que diz: e creu em Deus, e foi isso imputado com justiça. E foi chamado o amigo. O amigo. Aleluia. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Todo mundo consegue ver isso? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Era prostituta, a meretriz. Não tinha fé, ela nem cria em Deus, mas ela foi justificada
Escondeu os espias e ainda fez um embrocamento diverso daquele dos soldados que queriam capturá-los. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Aleluia. Vamos voltar lá em Mateus. Aí Jesus perguntou: quem foi o próximo para você? Aí o que foi que ele respondeu? Aquele doutor da lei respondeu assim no versículo 37: o que usou de misericórdia para morrer. Mais uma vez, vou falar aqui nessa palavra, misericórdia. Já essa ideia da igreja, misericórdia, vinda da língua latina, significa compaixão do coração. Misericórdia, compaixão do coração. Aleluia. Compaixão do coração. E o que é compaixão? É sentir o que o outro sente. Então você sentir o coração que o outro sente. Veja que coisa que não faz. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com a pessoa. Isso aqui é uma descrição que eu busquei. O que significa ter misericórdia? E olha como a Bíblia é perfeita. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é uma das boas das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois os misericordiosos. Sabe por quê? Porque os misericordiosos são bem-aventurados. Quem lembra? Mateus capítulo 5, versículo 7. Sabe por quê? Que herdarão? Não. Porque terão misericórdia. Está vendo que uma coisa é consequência da outra? Vamos voltar para mais uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja: a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E Jesus está dizendo: olha, tu não queres ter misericórdia, tu não queres que eu possa ter misericórdia de ti, tu não queres que Deus tenha misericórdia de ti. Quem é que não quer que Deus tenha compaixão do nosso coração? Eu quero. Aí Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 5, versículo 7: pois tem misericórdia do teu próximo. Ser misericordioso, sabe por quê? Porque dessa forma é que tu vai receber a misericórdia de volta. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lá em Efésios, ele diz que sede, pois, imitadores de Cristo. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Cristo. Efésios 5:1. Imitar a Cristo, fazer aquilo que Cristo fazia. Aí Jesus aqui no versículo 7 vai dizer: olha, sede, pois, misericordioso. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, nosso Pai, ele é misericordioso. Então está dizendo a mesma coisa: ser imitador de Deus. Aleluia. Aí disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira. Eu acabei de falar aqui: ser misericordioso no teu vosso Pai. Isso aqui é uma ordenança de Deus para você. A gente gosta muito de falar daquela ordenança do Mateus 28, 19 e 20, que é a ordenança de levar o evangelho, a palavra a todos os quatro cantos da terra e pregar. Jesus está dando um que é muito maior daquele e pregar. Sabe por quê, irmão? Porque a maior pregação não é aquela que é feita com a boca, não é aquela que é feita dentro do microfone, através das palavras. Porque pregar com as palavras, os doutores da lei pregavam, os escribas e fariseus pregavam. Qualquer um que estuda a Bíblia pode chegar agora e fazer uma pregação, seja crente ou ateu. Qualquer um pode fazer. Difícil é pregar como Jesus pregou, através da sua vida, através da sua carne, vivendo aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Isso é que é difícil fazer. É ser misericordioso para ter misericórdia, porque Jesus foi misericordioso comigo e contigo. Então a gente está recebendo de graça, temos que dar de graça. É fácil mais falar, difícil é viver na pele. Difícil é viver na pele. Difícil é você ter fé o suficiente para poder ter boas obras, foi o que Jesus disse que deveríamos ter. E quando alguém vier dar uma tapa na tua face um lado, você dá o outro. Falar é fácil, agora vai fazer. Então a igreja de Cristo, aquela igreja que se diz cristã, tem que parar com as hipocrisias ao qual nós temos visto aí mundo afora, Brasil afora, mundo afora, e começar a viver verdadeiramente o Evangelho, onde é estender a mão ao próximo que Deus coloca no meio do teu caminho. Eu não estou dizendo que você sai daqui para procurar qualquer um, não. Deus gosta. É aqui que eu quero que você faça. É aqui que você tem que parar, é aqui que você tem que ajudar. E é isso que a igreja de Cristo
fazer. Porque aquele homem lá que estava meio morto representa eu e você no nosso passado, quando a gente não conhecia Jesus. Mas ele teve misericórdia de mim e você, estendeu a mão para mim e você. Sarou nossas feridas, feito aquele samaritano sarou a ferida daqueles homens. Colocando vinho, enfaixando, colocando azeite. Jesus fez da mesma forma. Jesus derramou um azeite para curar a minha ferida. Está lá em Jeremias. Aquele homem não deixou de ir lá jogar na estrada, botou dentro de cima do seu cavalo e levou. Jesus diz que não desampara nenhum dos seus. Jesus diz que deixa 99 ovelhas numa pista para buscar uma que está perdida. Foi dessa forma que aquele samaritano fez. E ele era samaritano. Então a gente tem que parar de olhar para as pessoas só pelo status, pela posição, pelo que ela diz ser. E a gente tem que tentar conhecer quem Jesus conhece. Lá dentro, junto esse mergulho do seu íntimo. Quem vê por fora, todo mundo vê. Se fosse só pela visão de fora, o rei não teria sido levantado Davi, seu primeiro irmão, seu primogênito, que era o maior e mais forte. Mas Jesus vê a lei, Deus vê a lei. E da mesma forma que Deus viu a lei para escolher Davi, Jesus faz a lei para cumprir a letra da palavra de Deus. E a gente tem que fazer da mesma forma. Amém? Deus abençoe.